instante, se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, tesouro intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. Gostaríamos de convidar o Dr. Maurício Melo de Menezes para fazer a saudação que contextualizará a concessão de posse a Antônio Hernani Pedroso Calhau, bem como a leitura de seu breve currículo. Dr. Antônio Hernani Pedroso Calhau, pós-doutorado em Direito pela Universidade de Coimbra, Portugal, em fase de conclusão, doutorado em Direito pela PUC São Paulo e mestrado em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, graduado em Economia e Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso, advogado inscrito na OAB, número 299.079, professor assistente da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor convidado do programa de pós-graduação da Escola de Direito de São Paulo e Fundação Getúlio Vargas em Gestão Pública Judiciária, professor associado da Universidade Federal de Mato Grosso e aposentado em 2016, na área jurídica, desenvolve atividades ligadas ao direito constitucional, direitos humanos, hermenêutica constitucional e direito administrativo, com ênfase em teoria das organizações e gestão. Atua no campo da pesquisa acadêmica, desenvolvendo estudos acerca da temática dos direitos humanos e poder judiciário. Indicado em 2010 pelo Senado Federal para concorrer ao cargo de conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Atuou no Poder Judiciário como assessor e secretário-geral da presidência do TRT de São Paulo, aposentado em 2010. É membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas, titular da cadeira 63, cujo patrono é o jurista Lino de Moraes Lemes. Atualmente ocupa a vice-presidência da referida academia. Então, nesse instante, eu quero convidar para os procedimentos de posse do acadêmico Antônio Hernani Calhau. Boa tarde a todos. Iniciamos a nossa saudação, erguendo a Deus um preito de gratidão, pois diz o salmista que este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos, exultemos neste dia. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Mackenzista de Letras, acadêmico Nelson Câmara, na pessoa de quem saúdo os nobres pares presentes a esta solenidade de recepção, aos novos acadêmicos que comigo tomam posse nesta Casa de Letras. Saudamos de forma especial o acadêmico Maurício Menezes, a quem agradecemos a indicação para compor esta academia. Igualmente cumprimentamos o acadêmico Alexandre Lazzarini, expressando-lhe nossa gratidão
pelo apoio e incentivo dispensados. Querida esposa Silvana, meus filhos, Pedro e Maria Fernanda, Paulo Otávio não pôde comparecer. Eu quero apresentar uma especial reverência à memória do ilustre jurista, professor desta universidade, ministro do Supremo Tribunal Federal, Moacir Amaral Santos, patrono da cadeira 27, que passo a ocupar neste sodalício. Quero cumprimentar meus irmãos gideões do campo maquinzista, que estão presentes, irmãos da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, minha confreira da Academia Paulista, que no momento precisou se ausentar, meu confrade também da Academia, Alexandre Lazzarini, meu querido diretor, Felipe Chiarello, queridos colegas professores, queridos colegas do TRT, doutora Wanda, meu carinho, meus queridos alunos que estão presentes e que eu tenho sempre uma grata satisfação no exercício do magistério. Honra-nos, sobremaneira, adentrar esta academia, senhor presidente, uma entidade com estreito vínculo com a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Universidades e academias têm um elo muito próximo. São instituições voltadas ao conhecimento, congregam pessoas de valor na busca persistente da construção de bens culturais, elementos basilares da civilização. A nobre missão de ensinar exige uma combinação permanente de produção de informação, como também de formação da nossa juventude. É um processo contínuo de criação e recriação de ciências para a vida das futuras gerações. Temos que nos colocar, nós, professores, em uma relação dialética, como diz Rubem Alves. É uma constante desaprender para aprender de novo. Raspar as tintas com que nos pintaram, desencaixotar emoções, recuperar sentidos. Na essência deste pensamento está a educação das sensibilidades, posto que sem estas, todas as habilidades são tolas e sem sentido. Contudo, o contexto atual não se mostra fértil ao plantio. Trazemos à reflexão o pensamento de Sérgio Abrantes na obra Era do Imprevisto. Dessa perspectiva, realça o sociólogo mineiro que é indeclinável reconhecer que vivemos tempos em mutação, difíceis, permeados por desencanto e desespero. Um mundo em transe, líquido, ao referir-se ao sociólogo Bauman. Muitas distopias, poucas utopias. O próprio Bauman proclama que este século é muito diferente do século XX. No interregno, não somos uma coisa nem outra. No estado de interregno, as formas como aprendemos a lidar com os desafios da realidade não funcionam mais. As instituições de ação coletiva, nosso sistema político, nosso sistema partidário, a forma de organizar a própria vida, a relação com as outras pessoas, todas essas formas aprendidas de sobrevivência no mundo
não funcionam mais. Tudo é líquido. Vai e vem. Sob certo sentido, a visão de Bauman tem muito de realidade, especialmente se levarmos em consideração a atual situação brasileira. Se no plano global vivemos uma crise de identidade, com quebra de valores e instituições, em solo pátrio a questão pode se revelar muito mais séria. Vivemos uma crise ética e moral sem precedentes. Destruímos todos os valores cívicos, a gerar um desencantamento em massa, com impactos ainda não previsíveis sobre a manutenção da vida em sociedade. Que elemento nos une enquanto nação? Qual o sentimento que ainda nos mantém coesos enquanto um povo? Que crenças e valores, em um contexto de corrupção sistêmica e endêmica, ainda sobrevivem? Estas preocupações têm grande relevância quando se constata que, no regime democrático, o Estado não pode quebrar o vínculo de confiança com a sociedade. Em sentido político, o Estado, ao romper com valores cívicos, éticos e morais, degrada a dimensão pública, porquanto se afasta da condição basilar de uma democracia, que é a virtude da honestidade. Diz Thomas Jefferson, constitucionalista que governou os Estados Unidos de 1801 a 1809, que toda a arte de governar consiste em ser honesto. Um Estado desonesto é um poder ilegítimo, porquanto trai o seu compromisso de servir a sociedade. Uma das faces mais cruéis deste estado de coisa é a descrença e o desencantamento que se apoderam do pensamento coletivo. O reflexo é uma atitude social massiva de desvalor, que passa a imperar no seio da sociedade. Na expressão do professor Nalini, quando os de cima não dão o exemplo, os de baixo se sentem liberados. Não nos esquecemos, ou não nos esqueçamos, que quando o poder dirige sua mira para o bem pessoal de quem o exerce, já degenerou em tirania. Diz o nosso querido filósofo espanhol, Jaime Balmes. Não sei o que diria Bauman se tomasse a realidade brasileira para refletir sobre os tempos difíceis que atravessamos odiernamente. Contudo, estamos convencidos de que, para enfrentar tempos tormentosos, não podemos deixar de buscar sonhos e utopias, já que nestes estão as respostas a momentos de perplexidade. As utopias, se direcionadas para a felicidade humana, podem se transformar em ferramentas de mobilização, mesmo que essas realizações se apresentem como impossíveis. É o caminhar que faz a história, não a chegada a um ponto do futuro. Diz Guimarães Rosa, o real não está na saída nem na chegada. Ele se mostra para a gente, é no meio da travessia. É nesta perspectiva que direcionamos nossa ação pedagógica, como uma profissão de fé, exercitando-a diuturnamente numa visão humanista do ensino do direito. Mesmo que a realidade se mostre distópica, a utopia permite-nos a busca da humanidade a ser, ou a humanidade que ainda não é, na esteira do pensamento de Ernst Bloch. Por isso, não dispensamos o sonho,
Não nos furtamos às idealizações utópicas, porque a maior missão do educador é compreender a natureza humana, entendê-la, aceitá-la e, acima de tudo, amá-la. Isto nos obriga a um exercício perene de humildade diante da dualidade do homem, na qual, contraditoriamente, convivem o indivíduo na sua dimensão egóica e a pessoa em sua dimensão altruísta, a promover uma síntese que é o homem integral, corpo e espírito em constante simbiose e mutação. O homem, quer sob o signo do egoísmo ou sob o influxo do altruísmo, é uma singularidade, marcada pela irrepetibilidade. É único, credor e merecedor do máximo respeito e proteção sociais, sobretudo em contextos que o tornam vulneráveis. Vem dessa noção o humanismo com a pauta da reciprocidade. Percepções deste jaez estão presentes desde as formulações de matriz religiosa até as modernas doutrinas do humanismo laico. Na formulação judaico-cristã, a regra de ouro são aquelas inerentes aos deveres de respeito, proteção e socorro, inspiradas na inclusão social. Está escrito no Evangelho de Lucas 6:31. O que quiserdes que vos façam os homens, fazei-o também a eles. Mateus 7:2. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. Sob o prisma ainda da reciprocidade, também a filosofia humanista kantiana proclama agir de tal forma que trates a humanidade na tua pessoa ou na pessoa do outro, sempre como um fim e nunca apenas como um meio. Construir uma sociedade digna e justa exige um esforço redobrado de fé e crença em valores aglutinadores de ações para o bem comum, com respeito às diferenças, às instituições políticas e sociais, e de forma muito especial, aqueles vulneráveis pela desigualdade. Do legado da Revolução Francesa, inscrito no tripé liberdade, igualdade e fraternidade, devemos nos ater à dimensão fraternal como parâmetro essencial na sociedade de homens. Diz Paulo Bonavides que o direito de fraternidade tem por destinatário o gênero humano, num momento expressivo de sua afirmação como valor supremo, em termos de uma existencialidade concreta. A nós, cidadãos de fé, que se faça cumprir a fraternidade, a felicidade e o sonho, mesmo diante de utopias e descrenças, ditadas pelas circunstâncias. Em linha de chegada, evocamos Charles Dickens, filósofo canadense, em Uma História de Duas Cidades, quando afirma: vivemos o melhor e o pior dos tempos. Na era da sabedoria e da estupidez, na época da crença e da incredulidade, na estação da luz e das trevas, na primavera da esperança e no inverno do desespero. Cabe a nós escolhermos os caminhos que permitam realizar o que de melhor existe no homem. Muito obrigado.